Bom dia, graça e paz no nome do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos juntos nessa manhã e, mesmo que remotamente, crendo que o Senhor está trabalhando na nossa vida e que Ele está aqui conosco, os que estão aqui, e está aí junto de você, onde você estiver. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado pelo privilégio que temos nessa manhã de, com saúde, abrirmos os nossos lábios e declararmos que o Senhor é santo, 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 que o Senhor é o Deus onipotente, que o Senhor é soberano e que nós, independente daquilo que acontece, te louvaremos. Declararemos a nossa confiança no Senhor. E assim, ó Pai, nós continuamos em atitude de adoração, buscando na Tua palavra ouvir a Tua voz, e buscando na Tua palavra a sabedoria para vivermos segundo o Teu coração, confiando que a Tua palavra é viva e que o Senhor está junto de nós. Continua a falar conosco, Pai. Nos abençoe, nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós, nesse mês de março, iniciaremos uma nova série de mensagens com o tema Ainda que, inspirados naquela expressão muito corajosa do profeta Abacuque, dizendo que ainda que nada desse certo, ainda assim ele louvaria ao Senhor e encontraria no Senhor o motivo da sua alegria e da sua vida, porque o Senhor nos faz andar como a corça, né? Ele nos faz andar altaneiramente. Deus tem o poder de nos fazer andar, ainda que nada colabore para isso. Isso que o profeta estava dizendo. E pensando no contexto que nós estamos vivendo atualmente, um contexto difícil, nós então buscamos na história e nos registros do profeta Abacuque sabedoria para viver com esperança, ensinos de esperança. Porque esperança é o que fazemos enquanto esperamos. O pastor Caio Batista disse isso. Esperança é aquilo que fazemos enquanto esperamos. Em dias de notícias não boas, em que as notícias não são boas, como esses dias que estamos vivendo, nós podemos então aprender com o Abacuque sobre como cultivar a esperança. Esse livro é muito interessante e parece uma conversa entre Deus e o profeta. O livro de Abacuque registra 2 diálogos entre o profeta e Deus, e se encerra com uma canção de adoração, que mostra que todas as perguntas foram respondidas, e a confiança em Deus foi renovada. Nessa série então, que nós intitulamos Ainda que, junto com o profeta Abacuque, nós vamos aprender a lamentar, aprender a ouvir Deus, aprender a orar ao Senhor, abrindo o coração a Ele, e aprender a viver. Pois bem, hoje então, nós meditaremos sobre aprender a lamentar, aprendendo a lamentar. Abra sua Bíblia comigo, ou acesse ela através do seu smartphone, no livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Nós leremos a partir do primeiro versículo mesmo. Abacuque, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Diz assim: advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação?
Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Nós não temos muitas informações pessoais a respeito do profeta Abacuque, exceto o que diz aqui no texto e que nos mostra o seu livro, que ele formulava perguntas e obtinha respostas. Essa é uma marca do profeta Abacuque. Abacuque era uma pessoa que não conseguia conciliar a sua fé num Deus bom e justo com os fatos da vida e a marca da dor, do sofrimento e da injustiça que ele percebia ao seu redor. O Abacuque vivia perturbado com um profundo porquê. Perplexo pelas coisas que aconteciam ao seu redor e fazendo perguntas que nós fazemos hoje. Por exemplo, por que Deus? E por que Deus, sendo justo e bom, todo-poderoso, não põe fim aos males do mundo? Você já ouviu essa pergunta? Por que Deus, que é justo, é bom e é todo-poderoso, de uma vez não põe fim aos males do mundo? Se olharmos para a realidade brasileira, quase 270 mil pessoas ceifadas diante dessa pandemia do coronavírus, os hospitais entrando em colapso, o sistema de saúde já dando sinal vermelho, dizendo, não podemos atender. Por exemplo, nessa semana o Hospital HU fechou para atendimento. Não adiantava chegar no HU, não tinha condições, porque o atendimento já estava estourado em 200%, as UTIs destinadas para o Covid em 120%, 150%. E a pergunta é, mas onde que está Deus então, que é bom, poderoso, e que não resolve essa situação logo? O profeta Abacuque teve coragem de fazer essa pergunta, que muitas vezes a gente acha que é blasfêmia, mas não é. Blasfêmia é você duvidar de Deus. Essas perguntas do Abacuque foram um ato de coragem. O livro do profeta Abacuque, por isso então, é fascinante. Porque a maioria dos profetas são muito diretos, ásperos, às vezes até agressivos em apresentar Deus como Ele é. O profeta diz, vocês pensam que Deus é assim, mas dessa forma é Deus. Eles se preocupam em pregar a palavra de Deus, em chamar ao arrependimento, insistindo que voltemos a nossa atenção para Deus. O profeta faz isso. Ele chama a nossa atenção para Deus. Mas o Abacuque, ele fala o que nós queremos falar para Deus. E olha que coisa maravilhosa. Deus, na sua soberania, se revelou ao Abacuque assim, e inspirou o Abacuque a escrever o seu livro dessa forma. Ou seja, o Abacuque é alguém que verbaliza o nosso espanto diante da soberania de Deus. Porque o próprio Deus disse que os meus caminhos não são os seus caminhos, a minha forma de fazer as coisas não é igual a de vocês. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, ou seja, a maneira como eu desenvolvo os meus sonhos e propósitos são diferentes dos seus. O apóstolo Paulo, num hino de louvor maravilhoso, lá em Romanos, capítulo 11, versículo 33, diz, quem sondou a mente do Senhor? Quem conhece a mente de Deus, quem pode dar conselhos a Ele? Quem deu a Deus para que dele tenha que receber alguma coisa? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, seja a glória pelos séculos dos séculos. O Paulo ensinou uma coisa interessante para a gente. Diante da grandeza de Deus, a gente tem uma atitude: reconhecer que a gente nada sabe e adorá-lo, porque Ele é Deus e nós não. Ele sabe ser Deus, tem vasta experiência no ofício, nós não.
O Abacuque então verbaliza esse espanto da gente, de não conseguir entender como um Deus santo, justo e poderoso não resolve de uma vez os males do mundo. Ele mostra, o profeta, o nosso contato com a nossa impotência diante das circunstâncias. Grande parte das nossas ansiedades, preste bem atenção no que eu vou te falar, grande parte das nossas ansiedades são resultado da gente não ter humildade de reconhecer que nós não controlamos as coisas, que nós não controlamos as pessoas. Que nem o nosso próprio corpo nós controlamos em muitas coisas. Abacuque, então, viveu num período muito terrível da história do povo de Deus. E viu o Império Babilônico invadindo as suas terras, comandados por Nabucodonosor. Com o Império Babilônico às portas, o Abacuque olha para a sua terra, olha para o seu país, olha para o seu contexto, olha para a sua vida, e só vê sinais de destruição. O Abacuque não aguenta mais tanto sofrimento, e ele diz: até quando, Senhor? O Abacuque faz duas perguntas para Deus: até quando, Senhor, eu vou clamar por ajuda e o Senhor não vai agir? E duas: por que, Senhor? Por que esse povo pior do que nós? Porque o judeu operava por uma lógica do mérito, né? Por uma teologia da retribuição. Então o pensamento é: por que nós, que somos menos desgraçados do que os babilônios, estamos sendo disciplinados pelo Senhor através desse povo? Parece não haver justiça, não é verdade? E ele fala: até quando, Senhor? Até quando eu clamarei por socorro sem que tu ouças? Olha a sensação do profeta. É aquela sensação que muitas vezes a gente tem de que ora e parece que a oração não passa do teto, né? Ela bate no teto, ricocheteia por uma parede, sai pela outra janela, e parece que se Deus existe, Ele não está nos ouvindo e também não está nem aí para a gente. Eu quero falar uma coisa com você: o problema não é em Deus, é na gente. Isso se chama de sensação de ausência. Não quer dizer que Deus esteja ausente. É que nós não o percebemos. Mas Ele está lá. Porque Ele disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. E nosso Deus é tão bom que quando a gente tem essas impressões, essa sensação de ausência, Ele se mostra para a gente. A paternidade ensina muito para a gente, né? E a Elisa, ela dorme no quarto dela, e ela gosta que o papai e a mamãe estejam com ela na hora dela dormir, para a gente orar, cantar musiquinhas, contar historinhas. Ontem eu contei a história do Davi e do Golias para ela, aí ela pediu mais uma, eu contei de Jesus, dos seus discípulos na tempestade. A hora que eu acabei a história, ela estava dormindo. Eu orei, pedi para Deus abençoar o sono dela, fazer o que eu tinha que fazer. Mas eu estou te contando isso porque às vezes a Elisa está ali na cama, a mãe dela está deitada do lado dela, eu estou sentado ao pé da cama, e ela fala: papai, cadê você? Eu falo: estou aqui, filha. Não está, papai não está aqui, papai saiu. Não, filha, papai está aqui. Aí eu pego nela, aí ela acalma. E Deus é tão bom que quando a gente tem essa sensação do abandono, da despresença dEle, Ele graciosamente nos toca e mostra: eu estou aqui, calma, é que você não está vendo, não está ouvindo, está com muito barulho interno, com muito barulho externo, está com o coração muito acelerado, tem que parar, para um pouco e percebam os meus toques, sabe? Até quando, Senhor, eu clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Ora, o nome Senhor, Yahvé, é Salvador. Yahvé é aquele que salva, é aquele que anda com o seu povo, é aquele que conhece os seus, é aquele que chora junto com o seu povo, que diz: eu ouvi o seu clamor, eu vi o seu sofrimento, eu desci, vou libertá-los.
Mas a pergunta do coração de Abacuque parece ser: por quê? Por que, Deus, o mundo do Senhor está tão desarranjado? Por que o teu povo está tão desarranjado? E parece que o Senhor não faz nada. O profeta faz uma pergunta para Deus. Ele foi diretamente ao Senhor e relatou o seu problema. Ele foi na fonte certa. Ele foi para aquele que sabe tudo, que tem poder para todas as coisas. Deus então respondeu, porque Deus responde. E falou: olhem as nações e contemplem-as. Fiquem atônitos e pasmem. Deus falou: presta atenção, você não está vendo, mas eu estou trabalhando. Presta atenção, pois os dias de vocês, nos seus dias, farei algo em que não creriam se não lhes fosse contado. E aí, quando a gente lê o desenvolvimento do relato de Abacuque, a gente vê Deus falando: eu vou agir. Eu trouxe esse povo para discipliná-los, mas eu vou libertá-los. E aí o Abacuque começa a se lembrar de tudo aquilo que Deus já havia feito para o povo dele. E ele descansa em Deus, confia no Senhor e o louva. Quanto ao povo de Deus, ainda haveria um futuro glorioso e um reino no qual o propósito do Senhor prevaleceria. Veja comigo capítulo 2, versículo 4, que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. É, por exemplo, a base da reforma protestante. Diz o Senhor: o ímpio está envaidecido, ele está cheio de si. Esse império está pensando que ele está no comando, mas os seus desejos não são bons. Mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fidelidade ao Senhor. O justo viverá pela confiança em Deus. E o Deus do povo dele estava dizendo: eu os libertarei. Esse povo não terá poder eterno sobre vocês. E se a gente for fazer uma analogia, nós podemos crer que o Senhor está dizendo: esse vírus não terá a última resposta, porque a última resposta é minha. E a palavra de Deus diz que céus e terra passarão. Se céus e terra passarão, o vírus vai passar também. Mas as palavras dele não passarão. E as palavras dele diz para mim e para você, que aquele que espera em Deus, vive não pelo que vê, mas vive por aquilo que Deus disse. E esse é um mistério da fé. Não tem lógica. É revelação do Espírito Santo. Porque para quem não tem o Espírito, diz a Bíblia, as coisas de Deus parecem loucura, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O livro do profeta Abacuque traz então para mim, para você, para nós, honestidade e robustez à nossa fé. Esses momentos difíceis fazem a gente sair do patamar da criança espiritual para ser um adulto na fé em Cristo. Porque contesta o pragmatismo, ou seja, não adianta fazer do jeito que a gente fazia, que não dá certo, não resolve. Contesta o triunfalismo. Quando a gente é chamado pela Bíblia a aprender a lamentar, a gente vê que a fé cristã não é uma fé de vitória financeira, de posição terrena. O caminho da fé cristã é para a cruz. Mas a gente vive num tempo hoje em que boa parte da fé cristã foi contaminada pelo positivismo e por esse triunfalismo doente, que não tem lugar para o Cristo e para a sua cruz. E o que a gente mais precisa como povo de Deus é reconhecer que o nosso caminho é o mesmo de Jesus. E o caminho de Jesus é para a cruz. E o meu e o seu caminho é para a cruz. Essa é a loucura do Evangelho. E aqui nós entendemos o lugar do lamento na vida do povo de Deus.
Porque o sofrimento, meu irmão e minha irmã, é uma realidade humana universal. Essa pandemia está mostrando isso para a gente. Se nós, na correria louca antes da nossa vida, não percebíamos as injustiças do mundo, não percebíamos que tem criança que morre de desnutrição no mundo. Se nós não parávamos para olhar as mazelas do mundo, hoje a gente está olhando. Hoje a gente está vendo. Porque a realidade humana do sofrimento é universal, é global. Pega rico, pega pobre, pega bonito, pega feio, pega magro, pega gordinho, pega todo mundo, não tem. Não tem, não escolhe classe social, beleza, status, nada. Rico e pobre diante do sofrimento é igual, todos vão sofrer, porque é a realidade humana, é parte integrante da vida. Ser humano é sofrer, ninguém consegue isenção. E o cristianismo triunfalista não aceita isso. E nós não somos ensinados muitas vezes a perceber a graça de Deus na dor e no sofrimento. E a perceber que o sofrimento é uma realidade da vida. Lamenta aquele que abraça a sua finitude, que reconhece a sua impotência. O lamento, meu irmão e minha irmã, é um desabafo honesto, aquele que nos conhece por inteiro. O lamento era uma prática espiritual, primeira do judaísmo e depois do cristianismo, ou seja, é uma prática judaico-cristã de se colocar diante de Deus e desabafar a Ele por aquilo que a gente não tem poder para mudar. E por aquilo que a gente gostaria que fosse diferente, e sabe que Deus gostaria que fosse diferente. Mas é um desabafo que confia naquele que está ouvindo. Não é choramingo, não é murmuração, não é reclamação vazia. É um desabafo honesto. Porque Deus está aberto aos nossos desabafos, quando nós somos verdadeiros. E quando nós somos verdadeiros, não há nada que nós não possamos falar para Deus, e isso o profeta Abacuque ensina para a gente. Ele pergunta para Deus, por que Deus? E Deus não fulmina ele, Deus responde. Até quando, Senhor? Deus não faz churrasco dele, Deus responde. Deus o visita, Deus o toca, Deus mostra, Deus revela. Porque Deus conhece o coração. E sabe que o Abacuque não está querendo controlar Deus com as suas perguntas. Mas está dizendo, Deus, eu não tenho o que fazer. A única coisa que eu posso fazer é, Senhor, até quando? Por quê? Nos ajuda, olha para nós. Essa é a minha sua situação hoje? É. Claro que a gente tem o que fazer. O que nós temos que fazer e podemos fazer, somos nós mesmos. Você concorda? Deus não vai lavar a mão por nós, colocar máscara, passar álcool em gel nas mãos, evitar aglomerações desnecessárias. O fato é que o desabafo com Deus é um remédio para o nosso coração. É um remédio contra o cinismo espiritual. Porque o cinismo espiritual é aquela forma de se colocar diante de Deus, que a gente fala de tudo e de todos, só não fala do nosso coração para Ele. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que criou os céus e terra, toca na vida daquela pessoa, Deus. Faz, Senhor. Mas eu esqueço de confessar os meus pecados, de reconhecer a minha limitação, de contar a verdade do meu coração para Deus. E isso mata a nossa fé. Porque não dá para ter intimidade com quem a gente não é verdadeiro. Sabe qual é a marca da intimidade nos nossos relacionamentos? Que a gente pode ser quem a gente é, não é verdade? Então pense no seu esposo, na sua esposa, no seu pai, na sua mãe, no seu melhor amigo, melhor amiga. Por que você tem intimidade com essa pessoa? Porque para ela, quando você está triste, você pode mostrar que você está triste.
Para ela, quando você está irado ou irada, você mostra. Você conta os segredos do seu coração, conta os seus traumas, fala dos seus medos, fala daquilo que você não concorda, desabafa. É preciso tirar os lixos do nosso coração, irmãos, senão o lixeiro não leva. O gari não vai entrar dentro da tua casa para pegar o lixo do banheiro, vai. Você tem que fazer o quê? Ir lá, fechar a sacola e colocar na lixeira. Com as coisas da nossa alma é a mesma coisa. Nós precisamos ter coragem de desabafar com o Senhor. E isso leva a mim e a você nos tornarmos mais e mais sensíveis às feridas das pessoas. Porque nós reconhecemos que nós temos feridas. Que existem páginas grampeadas na nossa vida que, se nós pudéssemos, nós escolheríamos não viver aquilo. E que tem coisas que nós gostaríamos de desver, desouvir e desfazer na nossa vida, mas não dá. Pois é, lamente com o seu Senhor. O lamento bíblico olha para a vida do ser humano diante de um Deus que é santo, apontando para a nossa finitude, nossa natureza pecaminosa, nossa necessidade de redenção, nossa confiança na comunhão com Deus através de Cristo. O lamento nos humilha, ele nos coloca no nosso lugar. Por isso, todos aqueles que lamentavam se sentiam consolados e encorajados. Por exemplo, você lê o Salmo 42, o Salmo 43. Porque está abatida a minha alma. Porque te atemorizas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele termina o Salmo louvando. Ou, o Salmo 22, que é um salmo de lamento, de súplica, de desabafo, ao ponto que o Senhor Jesus, no ponto alto da sua agonia na cruz, o orou, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? A lamentação não é coitadismo. A lamentação é o choro do nosso coração que atrai Deus, que renova a nossa consciência da sua presença, que expressa o clamor da nossa alma. No dia difícil, sem formalidades, nós buscamos o Senhor, contamos a Ele as nossas angústias e esperamos a sua ajuda salvadora. Através da escuridão, o cristão pode enxergar aquelas palavras do apóstolo Pedro, e que são garantidas pela cruz, que ele diz lá em 1 Pedro 5,7, não andem angustiados, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuidará de vocês. Esse cuidado é garantido pela cruz. Preste atenção no que eu vou te falar. Não há motivo que eu e você tenhamos para lamentar, preste atenção, não há motivo algum que eu e você tenhamos para lamentar, que Cristo já não tenha passado no nosso lugar e tenha vencido. Porque a Bíblia diz que todas as nossas dores recaíram sobre Ele, e pelo castigo dele nós fomos curados. Jesus é a resposta para todas as perguntas do nosso coração, e é a solução para todas as nossas necessidades. Então eu quero fazer breves considerações com vocês, para a gente fixar isso. Lamentar, então, é reconhecer a soberania de Deus. É reconhecer que Ele é Deus sobre as nossas vidas. Lamentar é abraçar a nossa finitude. Ser honestos com Deus, abrir o nosso coração ao Senhor. Lamentar é isso. E lamentar é reconhecendo que Deus é soberano. Reconhecendo que nós não somos. E abrindo o nosso coração a Ele, olhar para além do presente com esperança.
confiando que Deus sabe ser Deus, olhando para além do presente com esperança, não pelo que vemos, mas pelo que cremos, pelas promessas de Deus. Porque diz a Escritura que nós não andamos por vistas, não andamos pelo que enxergamos, mas andamos pela fé no Filho de Deus. Semana passada eu estava muito angustiado. Eu chegado num ponto que orar estava difícil, meditar na Escritura estava difícil, conversar com as pessoas estava difícil, interagir com a minha esposa, com a minha filha estava difícil. E aí eu me fechei no meu quarto, e eu lamentei ao meu Senhor. E eu falei para Ele tudo que estava doendo. E eu perguntei para Ele: Senhor, por que isso não passa logo? Senhor, por que 200 e tantas mil mortes no nosso país? Até quando, Senhor, nós vamos clamar: Senhor, nos ajude? E vai parecer que o Senhor não está fazendo nada. E eu derramei o meu coração diante do Senhor. E eu deixei a minha alma gritar para Ele. E Ele me visitou naquele lugar. E Ele enxugou as minhas lágrimas. Me deu palavras de consolo. Me renovou. E eu saí daquele lugar conseguindo orar. Conseguindo ler a Escritura. Conseguindo estar com as pessoas. Porque eu tive a coragem de falar o que a minha alma estava querendo dizer para o Senhor. Não coloquei Deus na parede. Eu só falei: Deus, é o que eu estou sentindo. E o Senhor renovou meu coração. Todas as vezes que nós lamentamos, meu irmão e minha irmã, nós podemos imaginar Deus apontando para a cruz e dizendo assim: está consumado. Deus apontando para a cruz e dizendo: a minha resposta para o teu lamento é a cruz. Olhe lá, eu fiz tudo que tinha que ser feito. Porque a resposta para as perguntas do nosso lamento é Cristo. A solução para as nossas necessidades é Cristo. Porque diz em Apocalipse 13:8 que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E que antes da dor e toda a dor existir, Deus já tinha o remédio. E que haverá um dia, preste atenção nisso, haverá um dia em que a habitação de Deus estará com os homens. E naquele dia Ele viverá com os homens. E nós seremos os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já haverá passado. Alguém disse que o sofrimento se esvai no louvor. Quer ver a sua dor curar? Louve ao Senhor. Porque no meio dos louvores Deus habita e Deus trata o nosso coração. Então agora, meu irmão e minha irmã, é tempo de começarmos a fazer mais uso do lamento, com um foco renovado para a esperança. Não murmuração, mas lamento. Uma disciplina espiritual do cristão. Quando Abacuque olhava para as circunstâncias que o cercava, ele ficava como eu e você ficamos, perplexo, amedrontado. Mas quando ele esperava em Deus e o ouvia, ele cantava. É isso que diz o final do livro. Ainda que eu louvarei ao Senhor. Da crise, Abacuque fez tributo de louvor. Concluindo, há um ano nós passamos
por uma pandemia que tem provocado sofrimentos individuais, familiares, sociais, um contexto que gera medos, inseguranças, mortes, instabilidade política, social, econômica, traz conflitos internos e externos. E todas as perdas que nós passamos nesse tempo, elas geram cansaço na gente, angústia, medo, inconformidade. E por isso é tempo de lamentar, confiando naquele que é o soberano da nossa vida. Enquanto nós louvamos essa próxima canção, eu gostaria de propor algo para você nessa manhã. Que você corra aí na sua casa, pegue um pedaço de papel, um lápis ou uma caneta. Você tem um minutinho para isso, até a nossa equipe se ajeitar aqui. Você pegue um papel, uma caneta, e escreva 1, 2 ou 3 motivos de lamentação. Escreva 3 motivos de lamentação. 3 motivos pelos quais o seu coração dói nessa manhã. Que a sua percepção não consegue processar. Coisas que inquietam o seu coração diante da bondade, da justiça e da grandeza de Deus. Que você quer colocar diante do Senhor. E abrir o seu coração. Talvez seja a sua ansiedade, a sua angústia que não passa. Talvez um diagnóstico ruim que chegou à sua casa. Talvez uma luta que já dura anos. Esse contexto que nós estamos passando. Essas tantas mortes. Esse sinal vermelho para o colapso da saúde. As injustiças do mundo e do nosso país. Escreva 3 lamentações. E durante essa canção, você apresente isso para Deus. No lugar que você está. Apresente isso para o Senhor. Confiando que Ele te ouvirá.